Senhora presidente, peritos, a todos que nos assistem, senhoras e senhores senadores. Senhora presidente, depois de todo esse processo que se arrastou até aqui, o que nós chegamos à conclusão e o que vimos aqui é o seguinte, que houveram as pedaladas e o governo não nega isso. Houve edição de decretos e não tem como negar isso. Aliás, as pedaladas não tem como ser negada, até porque eu já disse aqui, parece aquele estouro da barragem de Mariana. Eu vi que agora há pouco uma senadora mostrou o gráfico aqui e eu até fiquei pasmo de comparar aquele gráfico com o que houve em governos anteriores. Essas pedaladas, para quem está nos assistindo, se assemelham muito bem quando você atrasa o seu cheque especial e o banco te releva ali 10 dias, aguarda um pouco até. E não te cobra juro por isso. Tem bancos até que fazem propaganda disso. Mas quando você não paga, você passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso passa a ser uma dívida. E aí sim, cobra-se juro e, enfim, vira uma dívida ali que você tem que pagar. Eu comparo muito bem a isso. O que ocorreu, se você for comparar 1 milhão, 900 mil, 2 milhões que seja, por pouco tempo no repasse ali dos governos Lula e Fernando Henrique, se você quiser comparar com bilhões, dá para notar que ali não era uma coisa reiterada, uma prática reiterada para lesar ninguém, para fraudar balanço, para maquiar balanço. O que houve ali foi uma operação muito parecida com aquela da Enron, aquela maior empresa energética que fechou justamente porque maquiava os balanços. Para mim fica muito claro isso. Agora aqui tem, o que a gente está sentindo é que está se tentando fazer uma defesa de algo quase que impossível de se fazer. Eu tenho dito aqui, me perdoe a comparação com o futebol, mas essa defesa aqui é a mesma coisa de tentar defender falta batida por Rogério Ceni. É no ângulo, é uma coisa que está patente a todos. Todas as perícias que vieram até agora, 50 e poucos técnicos do TCU, perícias, tanto a perícia do Senado quanto os assistentes de acusação, todas essas perícias chegam à mesma conclusão. E está patente, mas o discurso aqui é que nem pingo d'água, no sentido de dizer que não existe crime, que não existe responsabilidade. É mais ou menos a técnica do não sei, não vi, não estava lá. A presidente afastada, ela foi guindada ao poder justamente porque tinha um mito de capacidade gerencial. O mito que a aura dela era de gerentona. E a senadora Marta, que me antecedeu, que foi ministra, falou com muita propriedade até agora há pouco, de que ela ia nos detalhes. Mas quando se trata dessas coisas, quando se trata de Passadena, eu não sei, me passaram um ofício, foi o Cerveró. Quando se trata das pedaladas, eu não estava nem lá, nem sabia. Quando se trata dos decretos, foi um funcionário ou a responsabilidade de outro. Nós não estamos num regime monárquico, onde a presidente é uma rainha que não responde pelos atos administrativos. Nós estamos dentro de um regime presidencialista, onde a presidente é a timoneira, é quem conduz. Então, fica difícil, nesse momento, a gente ouvir, embora seja legítimo, e seria estranho que a defesa pudesse dizer outra coisa, mas está bem patente as condutas que levaram a esse processo de impeachment. Quanto à retórica e esse restante de dizer golpe, essas coisas, legítimo até no discurso político, mas quando aqui nos deparamos com a perícia, que deixou bem claro, e aqui me faz, hoje o comportamento diante da perícia me deixou em confusão, e até em parafuso, senhora presidente, porque essa perícia foi cantada em verso e prosa como se tivesse inocentado a presidente. E agora, hoje eu estou vendo aqui, parecem que querem desmentir o que a perícia diz. Mas, fechando, eu gostaria de perguntar para vocês, se atrasar pagamentos de um exercício para outro, pode ter que efeito no resultado primário prometidos pelo Poder Executivo, já que considerou aquilo ali uma operação de crédito. Obrigado, senador José Medeiros. Com a palavra, doutor João Henrique. Agradecendo, senador, pela oportunidade de esclarecimentos, eu vou passar a palavra ao doutor Diego Frandino. Excelência, bom,
quando se atrasa o pagamento de despesas primárias de um exercício para o outro, o que se verifica é uma superestimativa do resultado primário apurado em determinado exercício, que eventualmente vai vir a comprometer exercícios futuros quando do seu pagamento. Isso, no exercício em que se atrasa, constitui uma margem fiscal adicional para que se possa, eventualmente, aplicar esses recursos primários em outra finalidade. Então, o efeito mais imediato que se verifica é uma superestimativa do resultado primário. Obrigada, doutor Diego. Senador José Medeiros tem 3 minutos. Senhora presidente, vou parafrasear o senador Lindbergh, até porque ele não está aqui, não tem como pedir o artigo 14. Está claro, então, para mim resta claro, que o governo, de forma proposital, fez diversas maquiagens contábeis, a contabilidade destrutiva, pois digo e repito, não existe esse negócio de contabilidade criativa, isso é invencionice, é ardiloso. Quando isso ficou claro, a mentira caiu junto. E o que a gente pode ver, senhora presidente, é que perdemos, por causa disso, o grau de investimento e viramos chacota. E eu fiquei muito triste quando eu vi aquela capa da The Economist, que anteriormente tinha feito o Cristo Redentor sendo impulsionado como se fosse um foguete. E depois, numa segunda capa, quando isso veio a lume, quando isso veio a público, quando se pôs a luz sobre as pedaladas e que veio toda a crise, veio com outra capa em que aquele foguete dava uma pirueta e tal qual a Challenger que explodiu, ele ia ao chão. Então, o que se nota é que vendeu-se ao Brasil que estávamos, e ao Brasil e ao mundo, que estávamos num boom econômico, que o Brasil estava bombando, para usar a linguagem coloquial, mas, na verdade, estávamos com um rombo sem tamanho. E aí, como dizer, como relativizar isso, dizer que isso é como foi dito aqui há poucos dias por um dos que vieram aqui, um fatozinho, ou então uma filigrana, uma coisa pequena. Nós estamos falando de bilhões, nós estamos falando de uma coisa tremenda que aconteceu. Aí vem e diz, olha, não, mas não aconteceu, vai derrubar a presidente por causa de 4 decretos e por causa das pedaladas fiscais. Sim. É como se um sujeito desse 4 facadas no peito de alguém e falou, mas vai condenar isso daí? Só deu 4 facadas no coração da vítima? O caso é que foi muito grave. E aí, é por isso a importância do contraponto, da gente fazer esse contraponto, porque a toda hora se bate aqui na mesma tecla, como se não fosse nada. Não é nada, é coisa muito grave. O meu estado está arrebentado, está um cemitério de obras, senadora Ana Amélia, e o seu estado, os investimentos que foram prometidos ali não aconteceram. Essa que é a realidade do Brasil hoje. E nós aqui não falamos, obviamente, não falamos no conjunto da obra, que ele é imensamente maior. Então não dá para relativizar. Eu creio que esse momento está chegando ao fim, mas não está chegando ao fim caçando uma presidente por formalidades, como estão dizendo aqui. Nós estamos caçando uma presidente da República por fatos gravíssimos, e que isso possa não se repetir, porque essas pedaladas, é bom que quem esteja nos ouvindo saiba, já foram cometidas no passado e que levaram àquela hiperinflação, onde cada governo estadual tinha um banco e pedalava com seu banco. E aí nós tínhamos um sistema monetário fictício. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, senador José Medeiros, que não fez questionamentos à junta. Eu passo a palavra, então, à próxima senadora inscrita, senadora Fátima Bezerra.